Que grande prazer gravar este episódio de hoje da série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia. Porque o nosso personagem será Charles Darwin e a evolução da espécie. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto de Capoeira e Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão. A história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capoeira. Quando em 1831 o navio Beagle levantou âncora para uma viagem científica à volta do mundo, ninguém sonhava que essa seria a mais rica das consequências de todas as rotas navegadas depois que Colombo chegou à América. Nem o jovem Darwin, o naturalista do navio, sonhava que iria desvendar um novo mundo de conhecimentos. Apenas com 22 anos de idade e acabado de se formar pela Universidade de Cambridge, Charles Darwin, tímido, modesto e de poucas falas, foi atormentado quase constantemente pelo enjoo durante toda a viagem. No entanto, o seu espírito era de uma curiosidade insaciável e possuía o dom de descobrir razões para tudo. Não se contentava com a simples aceitação dos fatos. Tinha de descobrir as causas que os produziam. Darwin mostrou-se tão tenaz como um perdigueiro que fareja a presa quando desembarcou nas desertas ilhas Galápagos, centenas de milhas do largo da costa da América do Sul, na zona mais erma do Pacífico. Aqui existia um museu vivo de antigas eras geológicas, lagartos gigantescos que, segundo os entendidos, já deviam ter desaparecido, com colossais tartarugas terrestres, por exemplo, e enormes caranguejos que arrastavam-se entre resfolegantes otárias. Os animais destas ilhas estavam tão pouco familiarizados com o homem que um falcão foi derrubado de cima de uma árvore com um pau. E as pombas pousavam confiadas no ombro do explorador. Todavia, o fato mais surpreendente que Darwin verificou acerca deste arquipélago foi que, embora todas as ilhas tivessem idênticas condições climáticas e geológicas, cada uma possuía a sua fauna peculiar. Com efeito, existiam em todas elas espécies da classe dos fringílidas, que é a família de pássaros que pertence ao tendilhão, o pardal e o pintacilgo, semelhantes a que se encontram no continente sul-americano. Mas não havia duas ilhas que tivessem exatamente a mesma espécie. Darwin descobriu que o mesmo acontecia com os pombos, os lagartos, as tartarugas, os insetos e os répteis. Mas por que razão criaria a natureza estas espécies distintas da mesma família em ilhas tão próximas? Não era lógico. Contudo, naquele tempo, duvidar de que os milhões de animais e plantas existentes viessem desde a criação do mundo era desafiar não só a autoridade do Gênesis, mas também a dos cientistas mais eminentes. Todo mundo acreditava que tinha sido Deus que tinha feito tudo isso. O Diário de Darwin registra a primeira nota do seu grande desafio. Poder-se imaginar, escreveu,
que cada uma das espécies sofreu modificações para fins diferentes. Nestas pequenas ilhas rochosas e estéreis, parecemos estar mais próximos de desvendar do maior dos mistérios. A aparição de novos seres vivos na Terra. Durante 5 anos, Beagle navegou de Tahiti a Nova Zelândia, Tasmânia, Austrália, Ilha de Ascensão, ao arquipélago de Cabo Verde e aos Açores. Onde houvesse espécies locais, todas elas levantavam a Darwin o mesmo problema que lhe surgiram, a mesma incrível resposta. Quando regressou para a Inglaterra, para nunca mais sair de lá, Darwin já havia adquirido alguma fama devido às suas cartas fascinantes e coleções magníficas. Com o correr do tempo, tornou-se conhecido pelo seu trabalho sobre as origens das ilhas de coral e pelos seus estudos sobre a vida marinha. Mas apenas um dos seus amigos revelou o segredo de sua teoria. Tinham escrito num caderno de bolso onde pacientemente anotava todos os fatos que pareciam sustentá-la. Visitou criadores de animais e cultivadores de plantas, estudando seus registros. Comprou todas as espécies de pombo que lhe foi possível para os estudar e dessecar. Embora todos os pombos domésticos descendam de comum pombo silvestre europeu, Darwin descobriu que, devido a séculos de seleção feita por avicultores, os pombos de papo, os de caudas de leque, os pombos correios e os salteadores diferiam tanto uns dos outros que, em um zoológico, caso os encontrassem no estado selvagem, os classificariam como espécies distintas. O mesmo observou Darwin acontecia com os cães e com as várias espécies de trigo. Por isso, talvez a evolução não fosse um fenômeno insólito que tivesse ocorrido somente em algumas ilhas isoladas em eras remotas. Parecia-lhe que continuava a processar-se mesmo diante dos seus olhos. Durante 20 anos, Darwin trabalhou pacientemente na sua teoria sem sequer pensar na fama ou na sua publicação. Ao longo destes trabalhos, confiou certa vez a um amigo. Finalmente consigo vislumbrar alguns raios de luz e estou quase certo, contrariamente à opinião inicial, de que as espécies é quase como que confessar um crime. Não são imutáveis. Um dia, porém, viu o cúmplice daquele crime, recebeu uma carta em que se expunha uma teoria tão semelhante à sua, que o longínquo correspondente parecia ter lido as 231 páginas do manuscrito inédito de Darwin. Nas Índias Orientais, Alfred Russel Wallace, conhecido colecionador e estudioso de zoologia, adoecera e, na estranha lucidez da febre, tinha-se apercebido com intuição da forma como a natureza havia enriquecido o mundo. Não há qualquer limite, escreveu Wallace, para a variabilidade das espécies, contrariamente às que se supunha. A vida dos animais selvagens é luta constante pela existência. A abundância ou a escassez das espécies dependem da maior ou menor adaptação ao meio ambiente. As variações úteis aumentarão as espécies, as inúteis ou prejudiciais
e far-lo-á extinguir-se. As variedades superiores acabarão por exterminar as espécies originais. Há na natureza uma tendência para progredir a passos lentos. Luta pela vida, adaptação ao meio ambiente, tendência para progredir a passos lentos, estas eram as próprias palavras de Darwin. Embora entusiasmado pela confirmação da sua teoria, Darwin ficou também profundamente perturbado com o problema da ética profissional que se lhe punha. Como poderia agora publicar sua teoria sem ser acusado de ter plagiado as ideias do cientista que ele havia escrito? Encontrou a solução para o problema, porque ambos acabaram cedendo à teoria da evolução em trabalho conjunto. E na primeira reunião escrita da erudita Linear Society de Londres, a conferência apresentada na histórica noite de 1858 pode ser resumida assim. Primeiro fato, os seres vivos tendem a reproduzir-se em progressão geométrica, por multiplicação. Segundo fato, todavia o número de indivíduos de cada espécie tendo em média a permanecer constante. Consequência dos dois fatos anteriores, a luta entre indivíduos da mesma espécie e entre espécies diferentes impede que o número de indivíduos exceda determinados limites. Isto é a luta pela vida. Terceiro fato, todos os seres vivos tendem a modificar-se de forma sensível. Não há dois seres vivos absolutamente iguais. Pelo contrário, há indivíduos pertencentes à mesma espécie que são absolutamente diferentes. Nem todas as variações são hereditárias, embora a criação experimental demonstre que alguns o são. Consequência destes fatos, devido à luta pela vida e ao fato de que os indivíduos serem diferentes, algumas das espécies sobreviverão devido a certas variações que lhe dão uma superioridade em relação às outras, que serão eliminadas. É a seleção natural. Resultado: atualmente, sem cessar, de geração em geração, a seleção natural vai acumulando pequenas diferenças que originarão uma variação importante na espécie. É a evolução. Após a conferência, ouviu-se um murmúrio na Linnean Society. Se o Wallace e Darwin tinham razão, então o trabalho de uma vida inteira de muitos sábios mais velhos estava desatualizado. Por outro lado, os fósseis até então misteriosos de plantas e animais, já desaparecidos, ofereciam um quadro de evolução progressiva mais assombroso do que o que dava a interpretação da Bíblia. No ano seguinte, Darwin publicou A Origem das Espécies. A primeira edição esgotou-se no dia da publicação. Gerou-se então uma tempestade de controvérsias. O homem era louco. O homem era um gênio. O homem estava a criar a anarquia científica. Já havia muito que as forças liberais da Igreja procuravam libertar-se do jugo da autoridade indiscutível. Com a publicação da Origem das Espécies, a discussão acendeu-se. Os fundamentalistas ou literalistas vitorianos clamavam irados:
se não aceitais literalmente a verdade dos evangelhos, abris as portas à descrença e destruís todos os padrões morais. Histórias, gritavam os pensadores liberais. Eis aqui uma nova liberdade que nos permite adroar a verdade divina gravada nos quadros geológicos. E foi assim que o bispo Samuel Wilberforce veio e aceitou o desafio de um jovem biólogo, Thomas Halleck, fervoroso adepto das teorias de Darwin, para um debate em Oxford. A sala estava repleta, as senhoras acenavam com os seus lenços, saudando o atraente e bem-falante bispo Wilberforce. Encontravam-se também muitos eclesiásticos que se tinham unido para defender a moral pública. E, além destes, muitos cientistas para presenciar a derrota do untoso Samuel, como chamavam o bispo. A ciência de Wilberforce, que lhe fora insuflada à pressa, seria perfeitamente inválida 20 anos mais cedo. Ele, porém, não esgrimia apenas com a ciência, mas também com o ridículo. E como golpe final, voltou-se para Huxley e perguntou: será por acaso o senhor descendente de um macaco, por linha materna ou paterna? Levantando-se, Halleck retorquiu: preferiria descender de um macaco pelos dois lados a descender de um humano que emprega os seus talentos para trazer preconceitos religiosos a discussões de assuntos científicos de que nada entende. Esta resposta provocou rugidos de raiva da parte do clero e aplausos enormes aos estudantes de Oxford. Os vencedores do dia foram Huxley e Darwin. Durante todo esse tempo, Darwin vivia como um recluso na sua casa de campo em Kent. Prefere morrer, disse, a participar do debate de Oxford. Darwin tinha razão para escolher calmo exílio caseiro. Atormentado por uma saúde precária, a menos excitação punha-se doente, e o trabalho fluía de seu gabinete e do seu laboratório todos os anos. Na descendência do homem, traçou a árvore genealógica do animal humano. Com este livro, desencadeou novas explosões de cólera da parte da igreja. Imperturbável, Darwin escreveu a expressão das emoções no homem e nos animais, no qual os sentimentos humanos mais elevados são dissecados e traçada a sua evolução a partir dos animais. Por vezes, quando os críticos esperavam outro ataque ímpio à divindade do homem, Darwin desconcertava-os, publicando artigos sobre a fecundação das orquídeas, ou sobre o processo pelo qual as primaveras evitam a endogamia. Em vão que os inimigos pesquisaram pormenorizadamente toda a vida de Darwin, à procura de qualquer fraqueza moral na qual estavam certos se baseava o seu livre pensamento. Tudo o que descobriram foi um ancião simpático que passava os dias entre flores e com crianças. Os seus dois maiores encantos. Nunca pronunciou uma palavra que negasse Deus ou a alma humana. Entre os cientistas, jamais um homem foi mais estimado do que ele. Quando já de certa idade, ele participava de uma reunião científica, toda a assistência se levantava para o aplaudir.
Era difícil se acreditar que este homem calmo tivesse sido o fulcro da mais apaixonante batalha filosófica do século. Na realidade, ele nunca se interessou muito por essa luta. Tal como um jardineiro diligente, ele semeou e cultivou, anos seguidos, o campo da ciência, pouca atenção prestando à xireada de pássaros que o seguiu ao longo do seu metódico trabalho, tentando em vão destruir-lhe a obra. Darwin dava sempre ouvidos à crítica científica e estava constantemente disposto a abandonar as teorias que lhe eram mais caras se lhe propusessem outras melhorias. Essa crítica não parou. Alguns investigadores têm sustentado que a opinião de que a seleção natural pode destruir, mas não criar, e que não explica as variações iniciais das quais parte. A memorável obra de Mendel, relativa à hereditariedade que ajuda a vencer estas dificuldades, só foi publicada após a morte de Darwin. Quando ele vivia, a genética era uma ciência desconhecida. De Vries não tinha ainda formulado a sua teoria das mutações, isto é, da evolução por saltos, ou por grandes variações súbitas, diferentes da evolução por processo lento sem posição de continuidade. Porém, as descobertas mais recentes não desmentem a ideia da evolução de Darwin. Antes, muito pelo contrário, apoiam e completam. Há muito que a evolução é considerada por quase todos os cientistas uma realidade e não uma teoria. O impulso que a descoberta de Darwin deu ao saber humano estendeu-se para além do âmbito das ciências naturais. Os astrônomos falam, hoje, da evolução dos astros. Os físicos falam da evolução de todos os objetos materiais. A história é hoje considerada como um processo evolutivo. E os sociólogos reconhecem a evolução da sociedade. Charles Darwin nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, no mesmo dia que nasceu Lincoln, e faleceu serenamente a 19 de abril de 1882. Com exceção da revolução transcendente provocada pelas teorias que criou, nada digno de menção ocorreu na sua vida modesta e sossegada. Embora tivesse formulado o pedido de ser sepultado na terra natal, a nação inglesa reclamou seu corpo, que foi sepultado na abadia de Westminster, ao lado de Isaac Newton. Entre os que transportaram o caixão, contava-se Huxley, Wallace e James Russell. Ali descansa em paz, um dos exemplares mais perfeitos do Homo sapiens que a civilização produziu. No próximo episódio desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Francisco de Goya e a sua arte inexcedível, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Capuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Muitíssimo obrigado por nos acompanhar e por recomendar o nosso canal aqui, Jardim do Ed TV, no YouTube. E até a próxima.